Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções e imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje a memória de Santa Escolástica. Escolástica, ela era irmã gêmea de São Bento. Eles nasceram no ano de 480 na Núrcia, lá na Itália, e ali depois ela seguiu os passos de seu irmão Bento, que fundou o mosteiro dos beneditinos, os monges, a vida monástica masculina. Ela, seguindo seu irmão, depois se tornou monja também, a grande abadesa, e fez a vida monástica feminina crescer de uma forma extraordinária. Uma característica de Santa Escolástica era a pureza que ela tinha no coração. Justamente hoje o Evangelho fala sobre esta pureza. Ela tinha um coração tão puro que, quando eles já estavam velhos, no ano da morte deles, ele foi visitar a irmã 6 dias antes da morte dela. Ele desceu do mosteiro dele, que fica em cima do Monte Cassino, até o mosteiro delas, que ficava um pouco mais abaixo, das irmãs. E quando ele visitou durante o dia, passou o dia com ela, e ela pediu para que ele dormisse no convento ali com ele. E ele disse que não, que jamais, ele ia dormir de volta na casa dele, no quarto dele, porque ele nunca dormiu fora do mosteiro dele. E ela abaixou a cabeça na mesa, rezou, e de repente caiu uma tempestade que ele não teve condições de voltar para o mosteiro. E ele pergunta: o que você fez, Escolástica? Ela falou: eu queria que você ficasse. Você disse que não ia ficar, eu pedi a Deus e ele me concedeu essa graça. E ele ficou então ali aquela noite. No outro dia cedo voltou para casa. 6 dias depois, ele vê lá de baixo subindo uma pomba branca, e ele percebeu que era a irmã que havia morrido. Mandou que os monges fossem até o convento dela, trouxessem o corpo dela e enterrassem no sepulcro que ele já tinha mandado abrir para ele. Ela foi sepultada ali naquela cova. 7 dias depois ele morreu e os dois foram sepultados juntos. São Bento e Santa Escolástica, esta mulher que nós hoje celebramos, uma mulher extraordinária. O Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus num grande problema. O problema é que os judeus, eles têm uma série de regras que eles cumprem fielmente até hoje. Por exemplo, não comem carne de porco de absolutamente de espécie, de forma nenhuma. Qualquer coisa que contenha porco,
presunto, qualquer alimento que tenha alguma coisa de porco, eles não comem de jeito nenhum, porque eles dizem que o porco que vive no chiqueiro, na lama, é impuro e torna a pessoa impura. Eles não comem nenhum tipo de animal que tenha, de peixes, por exemplo, que seja de couro. Eles jamais comeriam uma mungica de pintado, por exemplo. Só comem peixe que tenha escama, porque diz que esses peixes de couro, eles são impuros, e isso deixa a pessoa impura. E essa era uma briga constante. Os apóstolos de Jesus também seguiam todas essas regras, todas essas normas. E Jesus foi então, aqui no Evangelho nós vemos ele dizendo assim, Jesus virou para a multidão e disse: escuta aqui o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não existe nada que entra pela boca do homem que faz o homem impuro. Nem porco, nem peixe de couro, nem nada. Nada. Você pode comer todas as coisas, que isso não faz com o seu coração impuro. O que faz o seu coração impuro são as coisas que saem de dentro de você. Aí Jesus fala isso, todo mundo fica assustado com aquilo, volta para casa e os apóstolos chegam para ele e perguntam: Senhor, explica para a gente essa parábola. Jesus fala: tonto, não está vendo que eu não estou falando parábola? Eu estou falando a verdade. Eu não estou dizendo, isso aqui não é uma parábola, não é uma comparação, não é um talvez. Isso daqui é a verdade, é o que eu estou te explicando, e explica direitinho. Já que eles não se convencem, aí Jesus faz uma lista do que é que faz o homem impuro. E olha a lista de Jesus, ele disse: más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. São essas coisas que deixam o coração humano impuro. Não é o que ele come, mas é o que ele fala, é o que ele carrega dentro dele, é aquilo que ele cultiva dentro do coração. Se a gente, mesmo que faça todo tipo de jejum, não coma isso, não coma aquilo, não sei o que, mesmo que a gente venha aqui na igreja e reze 500.000 Ave Marias de joelho, mesmo que a gente faça uma série de coisas, mas cultiva dentro do coração estas coisas, isso é impuro. E uma pessoa impura não herda o reino dos céus. É preciso lutar contra estas coisas, que elas nascem dentro de nós e a gente percebe isso. Mas você precisa lutar, precisa buscar em Deus, precisa procurar no Cristo, precisa se alimentar dele, precisa ter um alimento que cura a sua alma, que cura o seu coração. E o único alimento que cura a nossa alma é a Eucaristia, é Jesus vivo, presente no nosso meio. É Ele que nos liberta de tudo isso. Peçamos a Santa Escolástica que ela interceda por nós e peça a Deus que nos dê um coração puro. Porque sem um coração puro, nem Jesus mora dentro de nós e nem nós um dia poderemos morar com Ele no céu. Que Santa Escolástica interceda por nós.